A paz. Eu sou Luciano de Pinho e hoje vamos refletir sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Você também foi escolhido por Deus para uma missão. Hoje, mais uma vez, é preciso investir nela. Não se assuste se você não se sente à altura ou preparado o bastante. Busque Jesus, Ele está perto para lhe dar autoridade, consolo e direção. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Olha que tema interessante, sobre conflitos pessoais. Esse tema, gente, acaba sendo muito geral, acaba envolvendo todo o ser humano de qualquer forma. Quem nunca teve um conflito durante a sua vida? A minha convidada de hoje para conversar, para falar sobre este assunto é a psicóloga clínica Milena Ataide. Como eu já falei no primeiro bloco, a Milena faz parte do grupo de psicólogos católicos aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela também compõe o programa Viver Bem. Para quem não conhece, o programa Viver Bem é um programa dos psicólogos católicos aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. No programa temos 26 psicólogos, é apresentado pela psicóloga Sônia Nascimento e a cada programa nós trazemos para falar de um tema diferente, né? No programa Viver Bem, um psicólogo. E a Milena faz parte, compõe a equipe do programa Viver Bem. Milena, seja muito bem-vinda ao programa. É um prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira vez de muitas vezes, viu, Milena? Sinta-se em casa. Beth, eu agradeço imensamente o convite e a confiança no meu trabalho. E também quero agradecer a seus ouvintes pela audiência do programa. Milena, todos nós, já passamos algum conflito pessoal ou ainda passaremos. Durante nosso bate-papo de hoje, vamos falar de alguns conflitos. E para começar, vamos falar um pouco sobre o conflito de independência, seja ela emocional ou financeira. Você pode falar um pouquinho sobre cada um e como podemos, Milena, nos libertar? Isso mesmo, Beth. Conflito, ele é natural do ser humano, a gente precisa deles. Então, ou a gente já passou, ou estamos passando, e passaremos sempre por conflitos, Eu acredito que diariamente a gente passa por conflitos e muitas das vezes a gente não percebe. E tem uns que a gente percebe mais fortemente. A frase que eu sempre coloco na minha vida é: mar calmo nunca fez bom marinheiro. E a gente precisa também diferenciar o conflito da dependência. O que é de fato uma dependência? É uma condição que a pessoa não consegue viver ou se livrar de um hábito ou um vício. Isso é uma dependência em si, tá? Como você falou, também perguntou sobre a dependência afetiva. O que seria essa dependência afetiva, Eu entendo que a ideia que as pessoas têm daquela ideia da cara metade, A pessoa acha que a outra é a sua metade. Ela não só acha, como incorpora isso, E por ser muito dependente emocional, não consegue se desligar facilmente, A pessoa, ela acha que é responsável pelo outro. A ideia de salvar o outro, O complexo da Mulher Maravilha ou do super-homem. A crença que o outro vai mudar, Elas têm essa crença, Eu tenho certeza que ele vai mudar se eu ficar, se eu continuar, se eu fizer isso aqui. Não fazemos a parte do outro, a gente tem que entender isso. É o outro que faz a sua parte. A gente tem um grande exemplo no Evangelho. Jesus, quando ele curava, ele falava o quê? Tua fé te curou. Deus, ele pode fazer tudo. Jesus, ele podia curar tudo. Mas se a pessoa não tivesse fé, o que ele podia fazer? Ele podia, mas ele precisava também da parte do outro, do livre-arbítrio, E também tem a dependência financeira, e econômica, que é um dos motivos que muitas mulheres, talvez, eu acredito que não é somente da dependência financeira, porque tem gente que fala sobre essa questão da dependência financeira, eu já acho que vai muito além, é a dependência emocional que faz isso. E a dependência financeira é quando uma pessoa depende dos recursos financeiros de outra pessoa para se amparar.
Muito importante aqui o que a doutora Milena Taide está falando aqui, viu, gente? Realmente é muito importante o que ela está falando a respeito de independência emocional. Ninguém muda ninguém, né? A gente fica na esperança de que aquele fulano, aquela fulana mude no decorrer da sua vida, mas ninguém muda ninguém. E também o que a Milena colocou aqui, muito importante, mar calmo não faz bom marinheiro, viu? Ótima dica aqui da doutora Milena Ataide. Ô, doutora, ainda falando sobre o conflito emocional, existem, né, casos de filhos que mesmo depois de casados, é muito interessante, viu, gente? Isso é muito sério. Eles não conseguem ter uma vida de independência, de reconhecer que agora estão construindo sua própria família. Como sair dessa dependência e assumir, né, doutora, que agora tem sua família e de assumir uma responsabilidade? Engraçado, Beth, que nessa relação, né, entre pais e filhos, eu vejo muito mais essa dependência entre o filho homem com a mãe. Posso até estar enganada, né, mas assim, as experiências que eu tenho de ver, assim, às vezes até de amigo ou namorado de amigas, eu vejo muito essa relação do homem com a mãe, né? Acho que está muito ligada com a questão da gestação, da mãe, do cuidado, né? E eu vou te responder como filha, porque ainda não sou mãe, mas um dia serei, se Deus quiser. Eu acredito que a superproteção que os pais têm com os filhos, isso prejudica muito no crescimento pessoal e no amadurecimento desse jovem. E que é necessário ter esse vínculo rompido dessa dependência, né, dessa superproteção. É necessário a proteção, né, em determinado momento da vida, mas também é necessário que o pai deixe aquela criança andar sozinha. Algumas frases que acabam minando a gente e com o tempo, mesmo que a gente não escute, mas a gente sempre vai lembrar, é essa questão de quando a gente fala assim, mãe, eu quero ser isso, eu quero viajar para tal lugar, ou pai, eu quero fazer isso, e aí o pai fala, mas você não vai nem ali no mercado? Como é que você quer ir para fora do país? Mas você não sabe nem amarrar seu sapato, para você escolher uma coisa, você me liga. O pai sempre reclama disso, mas ele alimenta esse comportamento do filho. Quando teu filho ligar, pai, o que eu compro? Compre essa blusa tal. Meu filho, o que você gosta? Né? Não alimentar isso. Né? Então essas frases acabam diminuindo as nossas capacidades, diminuindo nossos talentos, né? Nossas habilidades. Então os pais têm que ter cuidado em relação a isso também, porque acaba que o filho vai casar e aí a mãe fala assim para a noiva, olha, meu filho gosta de arroz assim, olha, meu filho gosta da carne passada desse jeito, olha, meu filho gosta da camisa bem passada. Cara, ele vai estar com uma outra mulher, né? Então acaba alimentando, né, esse mesmo vício do filho, né? Alimentando, né, essa dependência. Aí o que acontece? O filho casa, mas sempre está na casa da mãe, comendo o arrozinho da mãe, a carne bem passadinha, do jeito que ele gosta, a mãe passa a camisa dele. Então ela também, os pais também alimentam isso. Então é necessário que comece desde agora. Seu filho não sabe fazer uma coisa, ensine-o a fazer, porque você está criando o seu filho para o mundo, não é para ficar ali o tempo todo. Isso é verdade, o que a doutora Milena Taide está falando aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Os pais, eles criam os filhos com essa super proteção. Você amar o seu filho não significa de você ter essa super proteção, de não deixar a criança ter suas escolhas, de chegar para o filho, de conversar com o filho, mostrar para ele de como que é a vida, né? E também como a doutora Milena aqui falou, que realmente os homens, eles têm mais essa ligação, né, de super proteção das mães. Então, para você que é homem, que jovem, que está ligado aqui no programa Bate-Papo com a Beth, que ainda não casou, gente, quando a gente casar, a gente tem que construir a nossa família, né? Papai e mamãe faz parte, sim, mas você agora é você, sua esposa, e vai construir a sua vida, tá bom? Hoje estou recebendo aqui no programa Bate-Papo com a Beth pela primeira vez a doutora Milena Ataide. Ela é psicóloga clínica, faz parte da equipe do programa Viver Bem da Rádio Catedral aqui do Rio de Janeiro, e ela também faz parte do grupo dos psicólogos católicos
Católico aqui do Rio de Janeiro. E o tema de hoje nós estamos abordando é conflitos pessoais. Quem nunca passou, né, gente? Por um conflito pessoal. Muitas das vezes nós passamos por conflitos pessoais, mas a gente não percebe. E tem também aqueles conflitos pessoais que chegam a ser bem fortes, que aí nós precisamos ir até um psicólogo, procurar uma ajuda profissional. Doutora Milena, ainda falando sobre conflitos, um conflito que é muito presente, né, nos jovens de hoje em dia, é o quê? Que carreira seguir? O que eu vou escolher para me ter de profissão durante toda a minha vida? Isso é um conflito muito presente em todos os jovens hoje em dia. Então, quando surgir esse conflito, doutor, o que os nossos ouvintes devem fazer? Qual o caminho que eles devem seguir? Qual a atitude, né, que eles devem tomar? Beth, essa é a fase do conflito. A juventude é um conflito em si. Né? Não só por questões emocionais, de regras que muitas vezes as pessoas falam aborrecentes, mas não entendem que na verdade esse adolescente está passando por um conflito muito mais interno, neurológico, do que só bater de frente com os pais, com a sociedade. Não é bem isso, mas é uma fase que eu sou apaixonada. Em relação à sua pergunta, né, da questão da profissão, infelizmente a nossa educação brasileira, ela nos trata como um número. A nossa educação, ela não tem uma visão holística, né? O meu sonho é mudar a educação do país, né? Então, assim, o que seja uma visão holística é ver esse aluno como um todo, não só nota. Como é o nosso vestibular aqui no país, né? É número. Se você tem uma excelente nota, você consegue aquela vaga, passou. Em outros países, vamos dar o exemplo dos Estados Unidos, eles têm uma visão holística, não é só a sua nota. Ele quer saber o porquê que você quer aquela profissão, o que você vai fazer com aquela profissão para o mundo. Né? É necessário carta de apresentação, é necessário você fazer uma carta falando de você mesmo. Aqui não, você é um número. Então isso é muito difícil para o jovem, né? A dica que eu dou tem também a questão dos pais, que às vezes pressionam muito esse filho a escolher uma determinada profissão e às vezes o filho não quer aquela profissão e vai ser infeliz, né? Se você tem um pai e uma mãe super legal, super bacana, que te entende, que senta, conversa com você, é sentar com eles e conversar e bater um papo, descobrir quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, aquilo que você tem a melhorar, quais são as suas qualidades, né? As suas habilidades, aquele que bate mais forte no seu coração. E aí junto vocês podem, né, perceber aquilo que você é mais chamado, qual a sua profissão, né? Entender que a nossa profissão é um sentido, a gente dá sentido àquela profissão, não é a profissão que dá sentido à nossa vida, nós damos sentido àquela profissão. Agora, se você tem pais que são difíceis de conversar, você vai precisar de uma forma, ter habilidade para sinalizar para seus pais que você está com um conflito, que você precisa de ajuda. Mas primeiro que eu te falo, você precisa saber quem você é, pontos a melhorar, suas habilidades, o que você bate seu coração, para você escolher aquilo que você quer fazer. Doutora, quando é que os nossos conflitos pessoais tomam uma proporção que nos levam a perder o controle sobre eles e o que a gente pode fazer para que isso não venha a acontecer? Beth, o problema é que a gente tem a mania de varrer tudo para debaixo do tapete. Só que um dia a gente cai por conta dessa sujeira escondida. A gente tropeça, né, nessa sujeira. Eu acredito que aconteça é que a pessoa não consegue mais viver fora desse conflito. É tanto conflito que ela não consegue ver a beleza da vida, ver que possa viver de outra forma, né? Ela vive naquele conflito, fala daquele conflito e tudo na vida dela sai do controle, né? E o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça? A gente precisa se olhar, né? A gente precisa cuidar da gente. Se a gente está num conflito, é entender, parar para entender aquele conflito e ver se eu posso sozinho
sozinha lidar com aquele conflito. Se não, é pedir ajuda. Às vezes é uma coisa que eu posso pedir ajuda por um amigo, por um familiar, mas quando não, é pedir ajuda de um profissional, sim, né? Na frase que eu falei no início, né, mar calmo não faz bom marinheiro, a gente tem que entender também que o mar agitado, ele não é para qualquer marinheiro, né? Esse marinheiro, ele tem que estar preparado, e é a mesma coisa do nosso conflito. A gente precisa saber lidar com ele, porque senão como que a gente vai saber lidar com tudo que ele está trazendo para a gente, né? Todas as mudanças, a gente não vai conseguir escutar o que o nosso conflito está falando. A gente precisa ter habilidade. Se a gente não tem essa habilidade, é buscar ajuda, né? O marinheiro, eles fazem isso, ele não vai para o mar sozinho, que ele não é louco ir nesse mar agitado. E se ele não tiver tanta habilidade para saber lidar com essa agitação, ele pode morrer. Muito bem colocado aqui o que a doutora Milena Taide está falando aqui no programa Bate-Papo com a Beth de hoje. Realmente a gente fica passando, né, para a sociedade aquela figura de super-herói que você tem que ser forte o tempo todo. Só que, gente, você fica realmente varrendo toda a sujeira para debaixo do tapete. Quando vem, né, quando você vai ver, vai perceber, ali já tem um acúmulo muito grande. Quando explode de uma vez. Então é bom você parar, respirar um pouquinho, procurar se conhecer, procurar cuidar mais de você, cuidar em olhar as coisas lindas, né, que Deus coloca na tua vida, apreciar a natureza linda, uma rosa, uma planta, sentir a brisa no seu rosto, apreciar o sol. Isso é muito importante, viu? E porque isso vai te recarregando, vai fazendo você dar uma respirada, você dar uma relaxada. Não podemos varrer tudo para debaixo do tapete, não podemos ter aquele ar de super-herói, né? Passar para a sociedade que você é intocável, que nada te afeta. Você é um ser humano, você tem que parar um pouquinho, né? Como fala a psicóloga Sônia Nascimento, nós temos que ter um dia de nadismo. Tira um dia para você. Tira um dia para você se cuidar, se olhar, ler um livro, ver um bom filme, né? Cuidar de você. Doutora Milena, e como podemos controlar os nossos pensamentos acelerados e a ansiedade que tantas vezes contribui para que os nossos relacionamentos e também os nossos conflitos se tornem mais intensos? Pensamento a gente não controla, eles vêm naturalmente, né? Às vezes a gente não percebe o nosso pensamento. Mas quando uma pessoa está com um transtorno de ansiedade ou depressão, outro transtorno, a gente consegue perceber nitidamente os pensamentos. A pessoa consegue nitidamente perceber porque eles estão muito acelerados, falam muitas coisas negativas, né? Mas em âmbito normal, a gente consegue muito dar atenção a eles, né? Porém, a gente tem muitas técnicas, né, para saber lidar com esses pensamentos muito acelerados, esses pensamentos intrusivos, que estão ali, você pensa numa coisa o tempo todo, aquela música chata que você não quer mais pensar naquela música, mas tá ali, é desfocar, né? Tá vendo a música? Tenta ouvir uma outra música, focar naquela música. Mas olhando para as pessoas que já estão com uma doença, né, um transtorno de ansiedade, pensamento muito acelerado, eu sempre digo para a pessoa que ela precisa buscar ajuda. Não adianta tentar fazer as coisas sozinho. Você não vai conseguir. Eu acho que você tem que buscar ajuda especializada. O problema é que as pessoas vêm adoecendo há muito tempo e hoje, nesse isolamento social, está dando um salto enorme de transtorno de ansiedade, né, de estresse, né? As pessoas estão muito estressadas. Por quê? Porque não se atentavam para os sinais que o corpo estava dando, né? Então as pessoas vinham carregando isso há muito tempo. E agora, nesse período, está dando um boom assim, de pessoas reclamando muito de ansiedade, que não conseguem dormir, de insônia, de estresse, né? Então, assim, às vezes você fica com uma dorzinha de cabeça chata, você nem não vou tomar um remedinho, porque tudo agora é remédio. Então, assim, e tem muita gente, nesse período, tomando medicamento sem prescrição médica, né? Isso é um perigo. Você precisa passar por um especialista para entender o que você tem, né? As pessoas não querem lidar com aquilo que é seu, então qualquer remedinho para abafar aquilo ali, às vezes não é isso,
né? Então, assim, busque um psicólogo, busque ajuda. Ninguém precisa saber se você está em terapia. É a sua vida, é a sua saúde. Eu sempre falo, principalmente quando eu atendo as pessoas da igreja, eu falo, gente, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se eu não cuido dele, o que eu estou fazendo? Será que não é um pecado isso? Não cuidar daquilo que é templo do Espírito Santo, né? Eu me permitindo, né? Eu acabando com a minha saúde, porque aquilo que a boca não fala, o corpo sente, o corpo grita, né? E aí as doenças psicossomáticas. Então a gente precisa cuidar, sim. Tem muitas técnicas, né? Tem relaxamento, tem respiração diafragmática, tem muita coisa na internet boa também que você pode fazer, alguns exercícios, né? Para você já ir cuidando da sua saúde. Mas se você perceber que sozinho você não dá conta, que percebe que isso já está atrapalhando a sua vida toda, busque ajuda. Bem, gente, para você que acabou de se conectar aqui no programa, já no finalzinho do programa, hoje eu estou recebendo a psicóloga clínica, doutora Milena Ataide, do programa Bate-Papo com a Beth. Estamos falando de um assunto muito importante, muito interessante, um assunto bem presente nos dias de hoje, né? Que nós estamos vivendo ainda esse período de pandemia no Brasil e em outros lugares do mundo. Estamos falando sobre conflitos pessoais, né? Foram perguntas de alguns ouvintes que enviaram aqui para o programa e a doutora Milena está esclarecendo aqui hoje para você. Você deve se cuidar muito, principalmente cuidar do seu espírito, né? Da sua paz interior. Doutora Milena, infelizmente o programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que a senhora, né, deixasse o seu contato para os nossos ouvintes, como eles fazem para obter mais informações sobre esse tema que nós estamos falando, estamos abordando aqui no programa de hoje, e como também os ouvintes podem fazer para poder conhecer mais o trabalho da senhora e também, ou então, para poder contratar, né, os seus trabalhos como psicóloga. Beth, eu que agradeço mais uma vez o convite. O que precisar, se eu puder ajudar, estarei aqui, tá? E para as pessoas saberem mais informações de como lidar com seus conflitos, primeiro eu tenho que saber que tipo de conflito é. Se é um conflito psicológico, se é um conflito religioso, se é um conflito financeiro, né? Sabendo lidar, ok. Se não consegue lidar com cada seu conflito, independente de que seja, busque ajuda. Se é psicológico, busque um psicólogo. Se é financeiro, busque uma pessoa que possa te ajudar a entender, a sair desse problema. Tem muita gente aí que ajuda na questão financeira. Se é religioso, busque uma pessoa, né, da sua igreja. Se você é católico, busque um padre para te orientar, ou uma freira, ou uma pessoa leiga mais consagrada que entenda do assunto. E eu vou deixar aqui meu contato para as pessoas que queiram conversar, né, ou começar uma terapia também, né, que é o 987558061. E também vou deixar meu Instagram, que é o @MilenaTeresaPsi, tá? É só me seguir lá. Obrigada, tá? E um grande beijo. Você ouviu Bate-Papo com a Beth, um programa descontraído, entrevistas, alegria e boa música. Bate-Papo com a Beth.